a tese do século. Já ouviu falar nela? Este tema trata sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, um tema muito relevante e extremamente importante para você que é um empresário. Nesse podcast, falamos com o Dr. Nicolas Kopp, tributarista, especialista desse assunto, e vai nos falar tudo como funciona essa sistemática. No podcast de hoje vamos falar de um tema muito relevante para empreendedores e empresários. É o tema do direito tributário. Um tema que no Brasil é completamente complexo e aproveitamos a presença de um mestre em direito tributário e professor universitário, Dr. Nicolas Kopp, para falar um pouquinho desse mundo tributário tão complicado que aflige os empresários, os empreendedores desse nosso país. Doutor, primeiramente, muito obrigado em participar desse podcast. Nosso objetivo aqui é levar informações relevantes para empreendedores, empresários, e hoje, muito honrado com a sua presença para a gente desvendar um pouquinho do nosso tempo aqui, desvendar um pouquinho do direito tributário para essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Marcelo, muito obrigado, é um prazer participar desse bate-papo e realmente não poderia dizer com melhores palavras a tua introdução sobre o direito tributário. O direito tributário realmente, no Brasil, ele é extremamente complexo e foco de diversas controvérsias e litígios por parte de fisco e contribuinte. E não só isso, dado a nossa sistemática processual, também temos uma alta litigiosidade e uma grande insegurança jurídica em virtude das reviravoltas que o contribuinte, qualquer empresário, ele assiste hoje, de certo modo até atônito, nos jornais, que são as decisões da Suprema Corte, de outros tribunais, que muitas vezes mudam entendimentos já sedimentados há anos, fora aquelas situações de julgamentos que ficam pendentes de decisão durante décadas. Então, realmente, o direito tributário hoje, considerando ainda esse período pós-pandemia, que as empresas tiveram alto endividamento, ele é foco de muita atenção e preocupação por parte dos contribuintes. Muito bom. Doutor, realmente eu vejo os empresários sempre ali aflitos, né? Porque nunca tem a certeza de que está certo. Então ele começa a fazer uma venda hoje, tem uma legislação, muda aqui, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou tributando corretamente? Será que eu estou... E é sempre uma dificuldade do empresário, do empreendedor, até mesmo para começar um negócio. Sempre naquela dúvida grande, porque por onde eu devo caminhar? Então realmente existem vários cenários que o empresário acaba se perdendo. E já para a gente esquentar a nossa conversa aqui, eu já vou fazer uma pergunta, já que é um tema que hoje, na verdade é um tema que já faz um tempo que está em voga e que muitas pessoas ainda têm dificuldades, né, dúvida em como fazer, como agir, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu me deparo com alguns clientes que são principalmente fora do país, que são empresas um pouco maiores, e a gente começa a falar disso da tela azul. Então é muito complexo o tema e muito dificultoso para esse entendimento. Então, o que está inserido ali, além de uma demanda jurídica, de um entendimento muito técnico, também tem a fórmula matemática por trás. Eu queria iniciar esse nosso bate-papo falando um pouquinho da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, né? Como que está esse cenário, o que as empresas têm que ter de atenção para tomar essa decisão e dar um panorama geral de como que está esse tema aí no mercado atual. Marcelo, inicialmente, quando você menciona que o empresário ele não sabe ao certo, né, qual vai ser o resultado de um julgamento a respeito de matéria tributária ou como deve proceder em determinada escrituração fiscal ou apuração do tributo, digo que isso não fica restrito somente ao empresário, né? Você como um contador de escola, eu como advogado, nós também temos essas dúvidas e muitas vezes
ficamos perplexos com as conclusões que o judiciário, tanto o judiciário quanto os tribunais administrativos acabam por definir a respeito de alguns temas. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, denominada tese do século, né, e que foi manchete de jornais durante aí muitos anos nesta década e na última, né, porque foi um julgamento, foi uma tese que foi levantada ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000, e tivemos uma conclusão realmente agora em 2017, com um julgamento em repercussão geral, e depois agora em 2021, quando o Supremo modulou os efeitos da decisão dele, que nada mais é a modulação do que limitar temporalmente aquela decisão a respeito do tema, dizer quando se aplica e até que momento se aplica. E aí que as controvérsias não acabam a respeito do tema. Como você bem mesmo disse, a decisão de mérito ela já foi dada, é uma decisão da Suprema Corte em sede de repercussão geral, portanto, ela vincula e faz com que os tribunais e juízes, instâncias inferiores e a própria administração pública siga esse entendimento, mas ainda assim os contribuintes têm muitas dúvidas e dificuldade para operacionalizar essa decisão. Primeiro, em razão dessa modulação de efeitos. Segundo, porque a Receita Federal e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, muitas vezes, elas acabam tendo entendimentos conflitantes a respeito da própria aplicação da decisão da Suprema Corte, e isso leva a um segundo passo, que é, depois do contribuinte ganhar de fato a decisão de mérito, que é favorável a ele, ele tem agora uma dificuldade na operacionalização e, em decorrência disso, corre o risco de equívocos interpretativos, inclusive por parte da Receita e da Procuradoria, equívocos em tornar efetiva essa decisão judicial, e acaba muitas vezes tendo problemas, sendo autuado e gerando um passivo decorrente dessa dificuldade aí de operacionalizar o entendimento do Supremo a respeito do tema. Então, hoje, a Receita Federal ela permite que o contribuinte, dentro dos limites que foi estabelecido pela Suprema Corte, dentro da modulação dos efeitos, ele recupere o valor de PIS/COFINS, pago a maior, em virtude da inclusão do ICMS, de março de 2017 em diante. Isso pode ser feito até administrativamente por aqueles contribuintes que não têm decisão judicial. Mas a Receita Federal, evidentemente, ela criou todo um percurso para ser percorrido pelo contribuinte a fim de operacionalizar essa exclusão e possibilitar a restituição e compensação desses valores recolhidos indevidamente. E isso gera, algumas vezes, uma grande dificuldade do ponto de vista operacional para o contribuinte. A própria empresa, o departamento interno ou a contabilidade externa que presta apoio à empresa tem dificuldades, dadas as exigências da Receita Federal, para implementar de modo correto essa exclusão do ICMS da base dos COFINS retroativamente, de forma administrativa. Você tem que retificar diversas obrigações, você tem que operacionalizar via PED-COMP posteriormente. Então tudo isso acaba inibindo alguns contribuintes de buscarem algo que é direito deles. E fora isso, temos outras discussões que também repercutem no próprio cálculo do valor a ser excluído de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Durante um tempo, teve a discussão que foi dirimida pela Suprema Corte, no sentido de que qual seria esse ICMS a ser excluído? O ICMS efetivamente pago ou ICMS destacado em documentos fiscais? E para algumas empresas isso dava diferença de milhões. No final, a Suprema Corte, de modo correto, no meu entendimento, firmou a decisão no sentido de que é o ICMS destacado em documento fiscal, o ICMS lançado a débito, e somente esse, e não o ICMS efetivamente recolhido quando contraposto com os créditos daquele contribuinte na apuração do ICMS. Mas, derivado disso, hoje a discussão que se tem, e aí há um conflito entre Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, conflito de posições, que seria o seguinte: e aquele contribuinte que se encontra no lucro real, apura o PIS/COFINS pelo regime não cumulativo, nas aquisições dele, que gerariam direito a crédito de PIS/COFINS, ele deveria ou não excluir o ICMS para fins de aplicar o crédito, a tomada de crédito?
A Receita Federal tem um posicionamento, a Procuradoria da Base Nacional se manifestou por duas oportunidades de modo distinto e hoje está favorável ao contribuinte. Então, existe ainda um clima de insegurança jurídica muito grande. É muito difícil para um contribuinte, para uma empresa, para um gestor de empresas no exterior entender isso. Eu advogo aqui para algumas subsidiárias de multinacionais, eles não conseguem, principalmente o pessoal dos Estados Unidos e também dos países asiáticos, eles não conseguem compreender isso, eles não conseguem compreender o fato de ter um entendimento já firmado por uma corte superior e ter tanta dificuldade para operacionalizar, tanta dificuldade e burocracia para você entender qual é o valor exato que ele teria direito e por aí vai. Então, realmente é necessário que toda empresa no Brasil, digo que é necessário até para contribuintes do Simples Nacional, tem que ter uma boa contabilidade e uma assessoria jurídica para acompanhar, porque as chances de erros são muito, muito grandes, em virtude dessa complexidade imensa que é a legislação e a jurisprudência tributária. Muito bom. Eu, né, só para constar, também concordo com a decisão. Eu acho que teria que ser, de fato, o ICMS destacado nas notas fiscais. Isso aí, até no meio do caminho, a gente fazer alguns bate-papos. Aí tinha um monte de controvérsia, os colegas, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, cada um tinha uma opinião, mas eu sempre, o meu entendimento era sempre esse do ICMS destacado. Então, para o pessoal que está ouvindo aí, quem é empresário, que tem, por exemplo, venda de produtos, nada mais é que quando o valor total da nota fiscal, ele está inserido ali o ICMS. E para apurar o PIS e o COFINS, você multiplica o total da nota com as alíquotas do PIS e COFINS. E automaticamente o ICMS faz parte daquele total da nota. Sim. Que por sua vez é onde é o entendimento que tem que tirar o ICMS, porque senão você tributa o PIS e COFINS em cima de outro imposto. Basicamente é isso, né? Perfeito, Marcelo, perfeito, é exatamente isso. E dessa tese tivemos as famosas teses filhotes, não é? Essas teses filhotes decorrem da tese principal, firmada pelo Supremo nesse tema, que é basicamente no sentido de que não se poderia exigir um tributo sobre um valor que transita em caixa da empresa, mas é destinado, não acresce ao patrimônio, portanto também não é receita, e é destinado aos cofres públicos, que é o caso do ICMS. Essa foi a tese central que foi debatida pela Suprema Corte. E daí, obviamente, as empresas partem daquela premissa que me parece lógica, que mas tudo bem. Então, se esse entendimento se aplica a essa ratio decidente, essa razão de decidir do Supremo nesse tema, se aplica ao ICMS, deve se aplicar a outros tributos, guardadas as devidas particularidades e características de cada tributo. E aí temos a discussão da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que parte da mesma linha, da mesma premissa, e que os tribunais, o TRF da terceira região, aqui que abrange o estado de São Paulo, por exemplo, ele vem oscilando no tema, mas várias decisões liminares vêm sendo conferidas, então é um tema ainda que temos que aguardar a definição, mas que mostra como o impacto de uma decisão judicial, sobretudo de uma Suprema Corte, ela reflete não só naquele caso concreto e naquelas circunstâncias jurídicas aplicáveis ao caso, que na situação é a exclusão do ICMS da base dos COFINS, mas também em outras situações jurídicas semelhantes, como é o caso de outro tributo que faz parte da base de cálculo do próprio PIS e a COFINS. E aí temos a exclusão do PIS e COFINS da própria base, que é algo que está sendo discutido também nos tribunais. Temos um julgamento que está previsto agora, para o mês de outubro, que trata da exclusão do ICMS da receita bruta, faturamento utilizado como base para aplicação do percentual de presunção para aqueles contribuintes do regime do lucro presumido. Então, se aquele contribuinte ele tem, digamos, 10 milhões de reais de faturamento, vamos fazer um exemplo mais simples, 1 milhão de faturamento naquele mês lá, e ele é um comerciante, dentro desse 1 milhão tem o ICMS. A regra hoje é você pega aquele 1 milhão, aplica o percentual de presunção de 8%, digamos,
e de lá aplica as alíquotas de RPJ e CSL, correto? Perfeito. O que o contribuinte está alegando é o seguinte, mas olha, se para apurar o PIS/COFINS, que é um tributo sobre a receita bruta, o ICMS não pode fazer parte desse cômputo, porque ele não é receita, por isso ele tem que ser excluído para fins de aplicação do PIS e da COFINS, que é um tributo sobre a receita bruta, porque para fins de aplicação do percentual de presunção, para eu chegar à base de cálculo do RPJ da CSL, que eu também uso a receita bruta, por que o ICMS tem que fazer parte? Ele tem que ser retirado também. Esse tema está pendendo de julgamento no Supremo, está pautado para esse mês de outubro, e vamos ver como isso vai ser definido pela Suprema Corte. Se você me perguntar, Marcelo, o que você acha? Sinceramente, se eu der a minha opinião aqui do ponto de vista de resultado de julgamento, não do ponto de vista jurídico, resultado de julgamento, nós estaremos conversando aqui a nível de conversa de boteco, porque não dá para saber. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele entendeu o contrato da CPRB, que é uma contribuição também em substituição à contribuição previdenciária patronal, mas é uma contribuição sobre a receita bruta, o próprio nome diz, né? Ele tratou de forma drasticamente diversa do tratamento que foi dado no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu que não pode se excluir o ICMS para fins de aplicação da CPRB. E entendeu dessa forma, sob um argumento que me parece que é um argumento raso, no sentido de que a CPRB seria facultativa ao contribuinte e se assemelharia a um benefício fiscal, algo do tipo. Mas quando a gente está falando de materialidade do tributo, nós temos que levar a sério, primeiro, o que a lei diz, e segundo, o que o Supremo Tribunal diz sobre a lei. Ele não pode mudar de entendimento a todo momento. Isso gera insegurança jurídica. É um tema extremamente complexo. Também acho que essa questão do tributo de contribuição, para mim, talvez faça sentido realmente tirar o ICMS do cálculo, porque é imposto sobre imposto, enfim, não acaba nunca. E acho que nesse bate-papo, nesse viés, acho que é muito importante o empresário pensar muito nesse tema, porque muitos empresários pagam impostos indevidamente. Então, assim, é muito importante. É claro que não tem como o empresário ir lá buscar e ler. Não, ele tem que falar com profissionais, como o doutor disse, né? Ter um advogado, ter um escritório de contabilidade que apoie nessas frentes para que não tenha esse pagamento. Porque já pagar o imposto é uma coisa muito complicada. A gente que está aqui nos bastidores, a primeira reclamação dos empresários é: o governo é meu sócio. E, de fato, o governo tem algumas empresas que ele leva muito mais em percentual do que o próprio dono da empresa. E isso é quase na maioria deles, né? Então, você vai montar um planejamento numa empresa média, por exemplo, a carga tributária total é mais do que 28% no final. Então, o empresário não leva para casa 28% de jeito nenhum. Então, são mecanismos legais que tem que ter um tributarista ali para olhar e falar: olha, vamos caminhar por aqui, vamos medir esse risco daqui, porque são muitos impostos e uma cascata, né? Então, acho que fica uma dica aí para os empresários ficarem muito atentos com isso e questionar, não precisa entender, mas vamos questionar, chama para a mesa, vamos conversar para ver que saída que tem, porque tirando o ICMS da base do PIS e COFINS já dá uma economia significativa. Exatamente. E um ponto muito bem levantado por você, Marcelo, é que muitas vezes o contribuinte ele fica inibido, como havíamos dito no início, de seguir de determinado modo, não sabe como vai fazer determinada exclusão, como deve apurar determinado tributo, deixa de ajuizar uma ação ou deixa de se restituir de um valor que teria direito, e isso acaba, ao fim e ao cabo, trazendo um desequilíbrio comercial. Algumas vezes, em algumas situações, o mesmo segmento acaba tendo uma tributação distinta em razão disso, daquele contribuinte que acaba por judicializar mais temáticas tributárias e por isso tem decisões favoráveis, ou mais ousado, se aproveita mais das possibilidades conferidas a ele, seja por decisões administrativas ou decisões judiciais, e aquele contribuinte que é mais conservador, muitas vezes acaba sendo punido, porque ele tem uma tributação maior em virtude da forma como ele apura os tributos. Isso é muito preocupante.
Então, acredito e tenho certeza que você já ouviu de cliente seu, eu já ouvi de cliente meu, o cliente chegar na minha mesa e falar: doutor, mas o que eu não entendo é o seguinte, o meu concorrente direto, nós adquirimos do mesmo fornecedor, mas o meu concorrente direto, ele consegue vender o produto mais barato. E eu já fiz de tudo. Tem produto que não tem praticamente imagem, só para manter a competitividade, eu passo aquele preço. Mas como que tem lucratividade e eu não tenho? O que é diferente? E assim, muitas vezes são situações como essa. Então, eu digo sempre, no Brasil, o contribuinte ele é punido por ser conservador. Demais, tanto quanto se for ousado demais. Então tem que ser um meio termo, você tem que saber o que você deve judicializar, claro, sem aventuras, você tem que ter uma assessoria para fazer o trabalho de forma correta, para orientar no regime de apuração, para orientar na interpretação de uma decisão de tribunal, porque senão você acaba pagando mais tributo, realmente. E tem problema, e muitas vezes o judiciário até acaba fomentando isso, porque além de decisões que no tempo são conflitantes, mudanças de entendimento, o fato é que o judiciário, sobretudo o Supremo, quando ele trata de temas de grande relevância no direito tributário, ele tem um viés, e vem adotando isso em quase todos os julgamentos, de excluir ou restringir aquele benefício para o contribuinte que não ajuizou a ação. Quer dizer, aquele contribuinte que, se pensarmos a ferro e fogo, foi o mais conservador, foi aquele que seguiu estritamente o posicionamento da Receita Federal e da legislação, não chegou nem a levar no judiciário o tema, ele acaba sendo punido, porque ele se manteve, em tese, inerte. E daí vem uma decisão favorável ao contribuinte, de modo geral, e ela exclui aquele que não tem ação ajuizada em determinado momento, ou que não tem ação ajuizada. Então, isso cria realmente um desequilíbrio muito grande do ponto de vista de desenvolvimento de atividade econômica. Perfeito. Doutor, e também uma coisa que eu queria fazer uma consideração, né? Eu concordo plenamente, e uma coisa que às vezes os empresários pensam, que a gente já mudou muito esse mindset de vários deles, que assim... Existe hoje praticamente, vamos dizer assim, os mais usuais são 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Né? Os 3 que estão mais em voga, vamos dizer assim. E eu vejo muitos empresários que ficam ali em cima do Simples Nacional, fazendo aquela economia, o Simples Nacional tem um teto, e por muitas vezes não abrem ali o olhar tributário, vamos dizer assim, porque às vezes o empresário acaba pagando mais imposto no Simples Nacional do que estando no lucro presumido, que seria uma coisa, vamos dizer, um upgrade desse regime. Então eu vejo, até pegando o seu exemplo da questão da concorrência, muitos empresários falam para a gente também: olha, o cara ali é Simples Nacional, eu sou presumido, o cara é mais competitivo que eu. Não é pelo regime. Talvez tem muitas coisas inseridas dentro daquele contexto mercadológico, vamos dizer assim, que acaba melhorando a performance da uma empresa dependendo da linha de atuação do empresário, ser mais conservador, ser menos conservador, mais ousado ou não. Então acho que isso também é uma coisa muito importante, que eu queria deixar isso aqui, né, como mensagem para os empresários, para olhar isso aí, consultar lá o seu advogado, o seu contador, para entender se realmente o regime tributário que você está atualmente faz sentido ou não. Exatamente. As empresas, e até com uma certa parcela de razão, elas acabam tendo o entendimento de que o Simples Nacional é o regime menos oneroso, menos burocrático, e tentam ficar lá a todo custo, algumas vezes sem levar em consideração as circunstâncias concretas da atividade dela, as particularidades da folha de salários, enfim, o contexto empresarial dela, e acaba se fiando em um regime que, primeiro, tem o nome de Simples Nacional, mas não é tão simples como sabemos, né? Ele pode ser simples para pagar, porque você pega uma guia só lá e paga e apura os regimes de forma unificada. Mas quando você vai fazer o cálculo, o cômputo, sobretudo em algumas faixas e alguns anexos do Simples Nacional, você vê a complexidade que é para se chegar na alíquota efetiva. Exatamente. Temos o sublimite estadual e municipal, então assim,
Nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime, sobretudo para aqueles contribuintes que já estão ali na faixa média para cima de apuração no Simples. E o contribuinte ele tem que perder um pouco esse apego e entender que algumas vezes abrindo a mente numa assessoria boa para fazer um planejamento tributário, realmente levantar todas as circunstâncias e as características da atividade desenvolvida por aquele contribuinte, que outro regime de tributação pode ser mais favorável. Então, isso se aplica tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido. É claro, nós não podemos negar que o lucro presumido, sobretudo o lucro real, aumenta a complexidade de apuração dos tributos. Você tem que fazer os tributos, apurar os tributos de forma apartada, escriturar de forma apartada, e isso acaba gerando um certo receio e medo no empresário. Mas, se colocar na ponta do lápis, muitas vezes é mais benéfico do que o Simples Nacional. Muito bom. Até tem um case de sucesso, vamos dizer assim. Quero fazer um resumo aqui, que eu acho que é bem importante para quem está acompanhando aqui esse bate-papo. Na ocasião, uma empresa era do Simples Nacional, e ele sempre reclamando. Eu pago imposto, eu pago imposto. Aí um dia eu sentei com ele e falei assim, vamos fazer uma conta? O imposto, ele é inerente à sua venda, não tem jeito. Então, quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar, obviamente, é uma matemática. E se você está no Simples Nacional, se limitando a crescer, porque ele estava ali muito perto do faturamento máximo, do limite, e eu falei, quanto você, como empresário, como estratégia, uma consultoria mais ali de financeira, para mudar a cabeça do empresário, eu falei, vamos fazer uma conta, um planejamento, para entender se você mudasse de regime, qual é o impacto. Não! Já vi que a empresa fulano concorrente presumido não dá certo, que não sei o quê, papapá, não vamos fazer isso e tal. Eu falei, mas vamos fazer conta primeiro. Então vamos entender qual vai ser o seu tributo no final. Vamos fazer um paralelo do Simples, que realmente, como o doutor falou, o Simples chega uma hora que ele fica tão mais complexo do que qualquer outra coisa. E a carga do Simples às vezes é até maior do que do presumido. E ele estava numa carga muito similar ao lucro presumido. A gente fez uma conta e realmente naquele caso concreto não seria muito interessante para ele, mas o Simples Nacional limitaria o crescimento. Então a gente fez um plano de um ano para que ele conseguisse aumentar a produção, conseguisse aumentar a força de venda, absorvesse aquele imposto, que o impacto seria, se eu não me engano, 9 ou 10% a mais, e com o aumento da produtividade e da performance da empresa, ele ia absorver aquele custo e não ia nem se queixar mais do imposto. Sim. Então, quer dizer, com isso, o que culminou esse planejamento? Num bate-papo, algumas contas e a mudança do regime? Ele acabou superando o limite do Simples facilmente, ele mudou o mindset, parou de pensar no que ele estava gastando com imposto e pensou na parte estratégica da empresa, utilizando dos tributos, do planejamento tributário, e o cara cresceu, triplicou o faturamento, paga o imposto e não reclama. Tiramos o ICMS da base do PIS e COFINS e outras coisas que pode se usar no conservadorismo, e hoje ele está pagando um imposto relativamente alto pelo faturamento, mas está tudo bem e a empresa está prosperando muito mais e dando muito mais resultado do que se ele tivesse no Simples Nacional. Perfeito, é exatamente isso. Não existe uma resposta padrão. Cada empresa, algumas vezes do mesmo segmento, do mesmo setor, tem suas particularidades e ainda assim deve fazer uma análise minuciosa e acurada para saber qual que é o melhor regime. E não só naquele momento atual, como você mesmo disse, Marcelo, mas para saber o seguinte, qual que é a perspectiva de crescimento? Eu ouço isso também de alguns empresários. Olha, doutor, eu estou deixando alguns contratos que não são tão rentáveis, embora eu tenha uma rentabilidade, eu estou deixando de fechar, porque senão eu vou acabar estourando o Simples Nacional, tendo que migrar de regime por algo que para mim não apresenta uma rentabilidade tão expressiva. Eu falo, mas você tem que avaliar não só isso, o fato de sair do Simples para fins de deixar de fechar contrato. Então, acontece isso. Tem um outro fator também de atenção, que é aquela empresa do Simples Nacional. A maior parte dessas teses, dessas discussões que estamos tratando, não se aplicam a essas empresas, porque o Simples o Supremo já entendeu, é um regime que funciona como um benefício fiscal, né?
uma faculdade dos contribuintes e, portanto, você não pode pensar em excluir o ICMS da base do PIS/COFINS, ainda que se você aplique esse conceito na modalidade da receita bruta, que é aplicada ali tudo simples. Você não pode. Então, tudo isso tem que levar em consideração. É importante que a empresa tenha ciência disso. O Simples Nacional pode ser o melhor caminho? Pode. Mas não é sempre essa alternativa. Volto a dizer, talvez pela complexidade da legislação, muitas empresas tenham receio de sair de um regime que tem um limite que não é tão alto e, portanto, eles ainda não estouraram o limite e falam, esse daqui deve ser o melhor regime. Mas não é sempre assim. Muito bom, doutor. Acho que um tema super complexo, mas esse bate-papo foi muito esclarecedor para os nossos ouvintes que ficam aí esse ponto de atenção e pensar bem no regime tributário, pensar o que vai fazer, e o direito tributário está aí com inúmeros caminhos para que seja seguido e com certeza seguir o caminho que se paga menos imposto, né? Com certeza, dentro dos limites da legalidade existem muitas possibilidades de uma carga tributária menor, mas tudo isso depende realmente dessa análise, de uma assessoria eficiente, para que o contribuinte ele saiba realmente o caminho correto a seguir. Doutor, muito obrigado por esse bate-papo e que foi muito esclarecedor. Marcelo, agradeço imensamente, foi muito bom estar aqui e poder esclarecer essas dúvidas e esse bate-papo com você. Muito obrigado.